Isso aqui não tá nada bom, mas eu sei como consertar isso. E vai ser com isso aqui. A minha sogra e a irmã dela sempre compraram essas LEDzinhas que você coloca na parede e automaticamente quando você passa acende, sabe? Pra poder subir a escada com alguma forma de iluminação. Querendo ou não, são senhoras de 60 anos de idade. Com o tempo vai piorar. Então como já tinha um interruptor inteligente na escada, eu pensei, poxa, por que não comprar um sensor de presença, Wi-Fi, colocar ali na escada e toda vez que alguém começar a subir a escada, automaticamente ligasse a luz do interruptor. Não é uma coisa difícil de se fazer. E é isso que a gente vai fazer. No caso, o interruptor inteligente, ele é o Wi-Fi da Avato, que é esse modelo que você tá vendo. Eu peguei o sensor de presença inteligente Wi-Fi da AGL, a gente vai testar com ele. E eu tenho um outro pacotinho que também, caso as coisas deem errado, a gente vai usar esse pacotinho. E como é que funciona esses sensores de presença inteligente? Na maioria das vezes, eles vão ter uma bateria embutida, tá? No caso da GL, é uma bateria interna que você consegue recarregar através do cabo USB-C, ou micro USB, não lembro agora. E quando ele detecta, ele te notifica no aplicativo do celular, ou você pode fazer com que aquilo seja um gatilho para poder acontecer uma ação. Que no meu caso, o que eu quero fazer? A partir do momento que alguém passar por ali, a partir do momento que o sensor detectar alguma coisa, eu quero que ligue o interruptor inteligente. E é possível de fazer isso. A GL tem duas desvantagens muito grandes em relação a isso, eu já vou te mostrar para você tomar cuidado na hora de comprar um sensor de presença. Só que antes da gente começar a instalar, algumas recomendações para você, e que é muito importante, é que eu não sabia disso. Conforme for a frequência de detecção dos sensores de presença, maior vai ser o consumo de bateria. Se você parar a pensar, é lógico, é meio que óbvio, mas eu não pensei nisso. Então, por exemplo, eu deixei o sensor aqui em cima para testar, e em menos de 2 dias a bateria foi pro saco. O legal dele é que tem um suportezinho de base que você consegue colocar ele toda vez que você precisar carregar, é só tirar o sensor, o suporte vai continuar aqui em cima. Só que eu não quero fazer isso de 2 em 2 dias. E outra coisa bem importante também em sensores inteligentes, principalmente para rotinas. O sensor da GL, no próprio manual, fala que o sensor detecta movimento a cada 1 minuto. Ou seja, se você passou e detectou e fez alguma coisa, somente no próximo minuto que ele vai detectar alguma coisa de novo. Então, se você quer criar uma rotina que precise toda hora estar detectando alguma coisa, né? A todo momento, você não vai conseguir. Por exemplo, se você subir a escada e colocar um intervalo de 15 segundos para automaticamente desligar a luz da escada. Se alguém passar de novo, não vai acender. Esse é um cuidado que você tem que ter. A área de detecção entre o sensor e o que ele está detectando, na maioria das vezes é longe. Se eu não me engano, o sensor da GL está de 5 metros. E ele vai ter uma angulação para poder pegar uma área, né? É importante ter essa noção na hora de posicionar também. E o da GL, inclusive, ele é mais recomendado para instalar no teto, tá? Para poder pegar o cômodo inteiro. Infelizmente, alguns sensores, aliás, a maioria deles é para ambiente interno, ou seja, não é para pegar chuva em nem áreas de vento, porque o vento pode ser uma coisa que atrapalhe a detecção ou até seja um falso positivo. Fechou? Mas agora vamos para a parte legal, que é instalar. A primeira opção que eu pensei é deixar aqui no chão, só que a consequência disso é que existem cachorrinhos da minha sogra. E se o cachorro subir a escada, o sensor estiver no chão, vai detectar e vai ligar a luz pro cachorro. Então, outras opções é deixar no teto, ou, por exemplo, eu poderia subir um pouco aqui no corrimão e deixar na altura onde os cachorros não iriam passar e somente iria ser detectado com uma presença humana. E aí o que eu recomendo é você usar uma cobaia. Enquanto você segura o sensor e fica paradão, usar uma cobaia para poder passar e ver se está detectando bem ou não. Em relação à rotina da GL, olha só, a gente vai entrar no aplicativo Smart Life, porque é um dispositivo TUI, então você pode configurar por lá, e é fácil de configurar, basta pressionar o botão e segurar por 5 segundos. E quando você entra no aplicativo, você vai em cenas, vai lá e criar cenas, quando o status do dispositivo muda, e você seleciona o sensor de presença que você quer. E na maioria das vezes vão ter duas categorias: bateria, que você consegue criar uma rotina quando a bateria acaba, para poder te avisar de alguma forma, e o status do sensor, né? Que é o que a gente quer. Seleciona status e a gente vai ter uma opção somente, que é a própria detecção do sensor quando alguém passar. Qual que é uma das grandes vantagens do sensor da GL? É que só tem uma opção de ação. Eu tenho outro sensor de presença aqui da Zemsmar e ela tem 4. Eu já vou te explicar a diferença disso e por que esse aqui é melhor, tá bom? Mas eu seleciono o sensor de presença, dou em avançar. Então, eu já selecionei o gatilho. Agora eu tenho que fazer com que a ação seja acionar o interruptor inteligente. Então a gente vai em ação, seleciona o interruptor inteligente, status e ligar. E é isso. Toda vez que eu passar por ali, vai ligar a escada. E daí você pode depois selecionar para 15 segundos depois, ou 20 segundos depois, ou 1 minuto depois, desligar automaticamente o interruptor inteligente, que é legal. E claro também, selecionar para isso acontecer só de noite, caso você queira.
não deu certo. Como você pode ver, uma das grandes desvantagens do sensor de Wi-Fi da GL, eu acredito que da maioria dos sensores de presença Wi-Fi, é o intervalo de detecção. Ou seja, que é o tempo que ele leva para ele detectar a presença. Como a gente viu, o sensor Wi-Fi da GL é 5 segundos. E praticamente a gente para no meio da escada. Isso não é prático, não é aplicável para a escada. E outra coisa que também não é legal, eu testei esse sensor aqui em cima na sala, e como eu falei com você, quanto maior a frequência de detecção, maior é o consumo de bateria. E a bateria não durou 2 dias. Então, infelizmente, o sensor da GL não é prático para o que eu quero fazer. Mas é agora que a caixinha entra para a gente poder resolver isso. Esse é o sensor de presença Zigbee da ZMSmart, junto com o hub Zigbee, que também é wireless, ou seja, eu não preciso de um cabo, eu só preciso estar perto do roteador ali para poder fazer funcionar. Quais são as vantagens do Zigbee? O tempo de resposta dos sensores Zigbee são bem mais rápidos e também consome menos bateria com o tempo. Por exemplo, esse sensorzinho aqui está na minha casa já faz uns 3 meses, ele está aproximadamente com 83% de bateria e ele fica aqui no meu computador, onde eu fico o dia inteiro mexendo. Então a frequência de detecção é alta ainda. Mas a desvantagem é que a gente precisa do hub, pelo menos um, para poder fazer com que esses dispositivos Zigbee funcionem. E agora a gente vai instalar esse carinha na escada. E uma das grandes vantagens dele é que ele é articulado, né? Eu consigo posicionar na parede e controlar mais ou menos o que eu consigo fazer, inclusive controlar a angulação dele aqui, né? Então eu posso deixar para onde eu quero. Eu posso colocar na parte de baixo da escada, eu posso colocar no guarda-corpo colado assim, eu posso colocar em cima da parede da escada para poder detectar tanto quanto quem está embaixo quanto quem está em cima. Então eu acho muito interessante e prático ter essa articulação aqui, é bem importante. Além disso, ele também vem com a fita dupla face, aliás, duas da 3M, para você poder colar na parede. É um dispositivo TUI, a gente consegue entrar no aplicativo Smart Life e fazer a coisa acontecer. E antes de eu conseguir instalar o sensor, eu preciso configurar o hub, que é muito fácil também. Na hora que a gente energiza, já tá pareando e é só a gente configurar como se fosse um dispositivo inteligente normal. Ou para resetar, você segura o botão por 5 segundos. Depois de ter configurado o hub, a gente reseta o sensor de presença inteligente e configura da mesma forma. É muito rápido e simples a configuração disso. Beleza, colocado na escada ou qualquer posição que você queira testar, a gente vai no aplicativo Smart Life, que é um dispositivo TUI, vai em cenas, criar cenas, quando o dispositivo muda e seleciona o sensor de presença Zigbee da ZMSmart. A gente vai ter duas categorias de novo, a de bateria, que não é o que a gente quer, e o status, né, o sensor de presença. E aqui a gente vai ter 4 gatilhos. Olha a diferença, 4 gatilhos, a GL só tinha um. Eu vou explicar os dois principais. O primeiro, o estado PIR, é de detecção, quando alguém passa. O segundo é a falta de... Não é falta, que é o estado que ele percebe que não tem ninguém ali, tá? No aplicativo aparece assim, no on state. Isso é muito bom e a gente vai utilizar na rotina que, por exemplo, é para economizar energia. Se ninguém está passando por ali, automaticamente desligue uma lâmpada inteligente, né? E o mais legal das outras duas opções é que você consegue definir a duração daquilo, tá? Por exemplo, se alguém estiver ali por 20 segundos, faça alguma coisa. Se alguém não estiver ali por 60 segundos, faça alguma coisa. Então a gente tem 4 gatilhos ali muito legais. E para mim, os dois mais importantes é de detecção, quando não detecta ninguém no cômodo ou na área, né? Beleza, nesse caso vai ser de detecção e na ação, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o interruptor inteligente, estado ligado. Ele na rotina, eu vou selecionar somente para acontecer de noite, mas para testar é bom deixar o dia todo para ficar testando e depois passar para de noite. E vou mandar salvar. E já está automaticamente ligando. Só que eu também quero que desligue automaticamente. O que eu vou fazer? Criar uma nova cena. Quando o dispositivo muda, sensor de presença inteligente, e aí eu vou selecionar quando não estiver ninguém ali, que é para apagar a luz, né? Aí eu adiciono ação, vou lá em interruptor inteligente, estado desligado. E toda vez que o sensor perceber que não tem ninguém passando por ali, automaticamente ele vai desligar. Aí a gente consegue colocar a opção disso acontecer o dia todo, para testar, isso é importante, ou para acontecer só de noite, que é o mais interessante. A gente manda salvar e provavelmente já está funcionando. Então deu para perceber a diferença do tempo de resposta entre o sensor Zigbee e o sensor de presença Wi-Fi da GL. E lembrando tudo que eu citei por aqui, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo, caso você tenha interesse. Boas práticas, dificuldades e cuidados. Quando eu criei o gatilho, eu criei uma condição E. O que é a condição E? Eu deixei se escada estiver desligada e o sensor de presença detectar alguém, somente se os dois estiverem desse jeito, acontece alguma coisa, né? Só que toda vez que eu editava a rotina, essa regra de se escada estiver desligada e sensor de presença estiver detectado alguma coisa, toda vez que eu editava a rotina, essa condição mudava. Ao invés de E para ou. O que acontece? Se a escada estiver ligada ou o sensor de presença inteligente estiver ligado, faça a ação. Isso foi uma caca, porque a luz ficava ligando e desligando e eu não sabia por quê, porque eu já tinha configurado a condição para E, né? Somente se os dois estiverem do jeito que eu quero,
para a ação acontecer. Mas quando eu ia mexer na rotina, toda hora voltava e eu ficava, caramba, o que tá acontecendo? Então toma cuidado com isso. Nesse caso, no exemplo que eu mostrei para você, provavelmente não vai ter as duas condições. Eu deixei só uma para ficar mais fácil. E a segunda é, antes de fixar realmente com a fita dupla face, usa uma cobaia, pede alguém da família, pede seus filhos, se você conseguir o cachorro, né? Pra jogar a raçãozinha lá, para testar enquanto você fica segurando na posição que você quer. Uma outra opção alternativa que eu achei também é utilizando o sensor de vibração. O que é o sensor de vibração? Dá para deixar, por exemplo, o sensor de vibração no corrimão e toda vez que alguém botar a mão no corrimão vai tremer, correto? E vai detectar a vibração e você consegue acender a luz do interruptor inteligente. Só que, infelizmente, isso não é tão prático, porque se você tiver alguma visita, algum idoso, alguém da família passando por ali, pode ser que ele use o corrimão, pode ser que ele não use. Então não fica tão prático, porque só vai acionar se alguém pegar ali no corrimão. Por isso que é mais legal ter um sensor de presença inteligente. Eu estou te falando que existem outras opções legais também, caso você queira ser criativo. E se você quer ter mais ideias de como deixar sua casa inteligente, está aqui um vídeo 17 10 e-mails para deixar sua casa mais inteligente e também 20 rotinas somente com a Alexa para você aprender mais opções do que dá para fazer. Se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!